Olá, hoje tem um convidado especial demais para mim. Carlos Eduardo Guber, médico pediatra, o tio Cadu para muitos, Guber para os amigos também. O Cadu, né? Está aqui hoje conosco para a gente conversar. Afinal, hoje é um dia especial, Dia do Escritor. Não significa que nós nos consideramos escritores. Nós fizemos nesse livro aqui, que vocês, acho que alguns já conhecem, o início da vida, da concepção à primeira infância, juntos numa pandemia. Nós vamos conversar sobre isso. E foram relatos de uma experiência, prefiro dizer, né? Somos contadores de histórias de uma experiência de vida, uma experiência profissional. Mas como é Dia do Escritor e nós escrevemos um livro a 4 mãos, vamos conversar sobre isso e sobre os tópicos, o conteúdo desse livro também. Guber, que prazer ter você aqui para a gente conversar. Muito obrigado pelo teu convite, Linda. Para mim é uma honra e um prazer continuarmos com o nosso contato e trazer algumas informações. Espero que a conversa seja muito agradável. E me tornei escritor, né, basicamente com livros impressos, através de você. A gente participou de algumas outras confecções de outros livros, mas assim só em capítulos, não na totalidade. E eu devo isso a você, através dos nossos contatos, da nossa amizade e do crescente prazer que foi conviver com você durante todos esses anos, assim, através das... Você lembra como foi? Você lembra? Se você for colocar na parte temporal isso são mais de 30 anos, através, se você lembrar, foi através da Jane e do Délcio. Isso. E depois... Você foi indicado, você foi pediatra do meu filho, ele tem 25 anos hoje, então faz tempo mesmo. Daí com a vinda do Rodrigo, a nossa amizade cresceu pelo meu trabalho profissional com o teu filho. Foi isso. Uhum. E depois o teu profissional, com a imensa maioria dos meus clientes que você acabou atendendo e me ajudando Você muito. confiou no meu trabalho, isso é muito bacana. Eu confiei no teu trabalho, você confiou no meu, e a partir disso nós construímos uma relação de amizade também, né? Foi muito boa, muito boa. Muito boa, graças a Deus. E acho que depois, quando nós estávamos conversando nessa temporada de pandemia, surgiu a ideia de colocar em prática, né, todo esse conhecimento que você adquiriu, que eu adquiri, cada um na sua área, e trazer um pouquinho de informações, né, e colocar isso no papel. Foi tão bom, foi muito agradável. Foi interessante, A pandemia nos deu esse tempo para fazer isso, né? Exato, é verdade. Será que sem pandemia nós teríamos escrito algo? Eu penso que não. A vida estava muito... no meu modo de ver, para mim, para você também, estava muito turbulenta, no sentido de muita atividade, o consultório muito lotado e sempre com dificuldade de você conseguir um tempinho para fazer aquilo que a gente gostaria de fazer, que é colocar as palavras num livro. Isso. Então dá para pensar que mesmo um momento tão crítico, trágico até mesmo, né, como a pandemia que veio ali, mexeu com todos nós, não é? Assustou, o medo tomou conta, enfim. Também pode ser produtivo, né? Nós produzimos. Para nós foi muito produtivo, porque a gente tirou da gaveta uma série de conhecimentos e coisas que nós gostaríamos de colocar para os outros, e eu acho que a gente conseguiu. Para mim foi muito agradável e muito proveitoso ter escrito com você o que nós conseguimos fazer. Vamos falar um pouco desse livro, então? Vamos. Você tem algum capítulo preferido? São capítulos o livro. Então, assim, quem adquiriu, né, quem não conhece o livro, é esse aqui. Nós abordamos desde a concepção, o casal, como decide, ao decidir ou não, ou dizer sim ou não para a maternidade, para a paternidade. Você lembra dessa conversa? Foi ampla, né? Foi o começo de tudo. Colocar alguns princípios do que seria a maternidade e a paternidade, né? E eu acho que hoje as gerações que se sucedem estão cada vez mais declinando um pouco desse lado de enfrentar, vamos dizer assim, esse novo capítulo da sua vida, que é a paternidade e a maternidade. Estão deixando isso, alguns até deixando de lado isso, e alguns postergando isso para uma fase mais tardia. Exato. Eu costumo dizer, e percebo, acho que consta no livro, que é preciso renunciar um pouco à posição de filho e filha para se tornar um pai e uma mãe. Isso assusta, né? Assusta alguns. Nós criamos os filhos
mimados hoje em dia, sem um não. Eu digo muito que na clínica eu percebo isso, no consultório e no social também, que há um medo dos pais de não ser amados pelos filhos. Aí eu gosto de falar que o amor implica sentir raiva também. Nós sentimos raiva de quem amamos. E ok, faz parte, porque convivemos muito, tem a decepção. Então, quando os pais ficam reféns do amor dos filhos, têm que ser amados sempre, não suportam desagradá-lo, como é que fica a questão da educação, da transmissão do que é certo ou errado, do que pode ou não pode na vida, não é? Acho que você deve lembrar, nós ficamos pelo menos umas 3 sessões, que só para a gente colocar um capítulo aqui, durante a pandemia, como a gente encurtou um pouco o nosso tempo de trabalho no consultório, a Linda também, nós nos dedicamos basicamente pelo menos mais 6 ou 8 horas por semana, antes de escrevermos o livro, para conversarmos, discutirmos e colocarmos as ideias que nós tínhamos. Construir uns capítulos, o tema, isso, né, tudo. E se você lembra, por várias e várias vezes nós concluíamos esta parte educacional como sendo a base de muitos conflitos que tem hoje. Da falta do não, a falta da negação, né, dos pais em suportar desagradar um pouquinho, né? Suportar, as crianças têm que suportar o não, mas quem tem que colocar o não é o pai e a mãe. Isso. Se eles não têm a facilidade de colocar isto e têm muita dificuldade em achar que isso vai ser benéfico para o seu filho, sim, eles nunca o farão. Exato, Guber, exato. E tem consequências, tem efeitos. Não podemos deixar de levar em conta os efeitos e a gente aborda isso também no livro, não é? Um deles é a dificuldade com o sono, já muito pequeno. Eu acho incrível, porque tem a clínica de bebês em psicanálise. Como os bebês já sentem, já é transmitido para eles a angústia, a ansiedade materna, principalmente materna. Os primeiros dias, nos primeiros meses de vida, como isso já acontece, não é? Então, assim, você como pediatra é aquele pediatra que orienta, mas que também acolhe a mãe nas suas dúvidas, nos seus medos, não é? Isso eu acho muito bonito. Eu acho que a vivência trouxe para nós um pouco de serenidade, um pouco no sentido de colocar para as mães que tudo vai passar, essa dificuldade que elas têm, desde que elas sejam bem orientadas, elas vão passar por essa tempestade que é o início da maternidade de uma maneira muito mais positiva e transpor essa primeira etapa da maternidade de uma maneira muito mais agradável, desde que ela seja bem orientada, e essa orientação, inclusive comentando, nós colocamos muito bem no livro, no comecinho, que essa orientação tem que acolher a mãe e acolher o pai, a família como um todo. Sim. O pai é muito participativo, tem que ser participativo desde a gestação e principalmente aceitar todas aquelas modificações que a mãe vai passar, tanto na fase corporal quanto na fase emocional e psicossocial, com a vinda do bebê, com a vinda de um novo amor, esse amor que vai ser construído a cada dia. E eu gosto de dizer que o amor pelo bebê vai crescendo junto com ele. O amor da mãe e do pai pelo bebê vai crescendo junto, não é? Cresce isso. A cada centímetro que a criança cresce, a intensidade aumenta do amor. A cada 100 gramas que o bebê ganha, aquele amor vai crescendo junto. E é super importante que o pai compreenda isso, que ele vai ter sempre um lugarzinho no coração da mãe, mas a mãe vai ter um lugar especial no coração dela para esse novo ser. Nós falamos muito em psicanálise, consta no nosso livro, de que a mãe se torna toda mãe por um período e o pai precisa auxiliá-la, esse homem que é o marido dela, que é o namorado, que é o homem dela, né? Auxiliá-la, resgatá-la para outra função. As várias mulheres em você, né? Que foi um trabalho que nós abordamos junto com a Vitória Borba, um trabalho muito legal que a gente pretende dar continuidade. Há várias mulheres numa mulher, há vários homens num homem. Pensando na mulher, a mãe, a esposa, a filha, que não abandonamos também, a profissional, o homem também, o menino que ele carrega desde a infância, não nos abandona a criança que fomos, né? Seguimos com aquela criança, com tudo que foi vivido e experienciado. Então é preciso, nesse aspecto do que a gente está abordando, que você bem colocou, Guber, que o pai possa
auxiliar a mãe, proteger ela e o bebê naquele momento, não disputar com o bebê, não é mesmo? Exatamente. Nem a função materna ele precisa disputar, né? É uma função diferente, a função materna e a função paterna. Exatamente. Isso foi muito bem colocado. Acho que isso é importantíssimo para os pais de primeiro filho, principalmente, saberem que aquele amor que a mãe está transpondo e trazendo e crescendo, ele é uma coisa indivisível. É só a mãe que vai saber o amor que ela tem pelaquela nova criatura, pelo novo ser. E o pai tem que saber que o lugarzinho dele está lá. Tem que ter um pouquinho de paciência, porque ele tem que resgatar aquele namoro, aquele amor de homem e mulher, aquele amor do casal. Isso... Ajudar a mãe nisso, ajudar a esposa dele nessa função também. Exato. De esposa. A resgatar isso também, os dois resgatar juntos. Isso. Ressignificar, porque talvez não seja igual antes, no namoro ou no início do casamento. Pós-filho tem renúncias, mas tem ganhos importantes, não é mesmo? A renúncia é uma renúncia importante que o casal faz de várias coisas, né? Hoje em dia, os casais mais jovens, antes de ter os filhos, eles já têm uma qualidade de vida, um conjunto de vida muito mais intenso do que nossos pais e avós passaram. Então, eles convivem muito tempo junto, viajam junto, alguns trabalham próximos, têm férias juntos, conseguem amigos em comum muito cedo, coisa que nossos pais e avós não fizeram durante o início do casamento. Uhum. E quando chega o filho, muito disso tem que ser deixado de lado. Não vai ser abandonado, mas Sim. o filho vai exigir um pouco mais de tempo, que vai tirar de férias, vai tirar de encontro com os amigos, daquele churrasco do final de semana. Isso tudo o casal vai ter que passar por isso. É verdade. Lembrar um pouquinho o Winnicott ali, daquelas crianças de 4, 5 anos, está tendo muito problema nisso delas. Dos pais exigirem que a criança decida. Melhor palavra que eu já comento. Uhum. Escolha. Escolha a escola, escolha o que você vai comer, decida como assim. Exatamente. É um desamparo, adoece, tem crises. Não, e quem são os pais? Como é que a criança vai aceitar isso, né? Daí você complementa para mim. Tá. Então, a gente retoma como... 3, 2... Guber, continuando, né? Nós estávamos falando da questão do pai, na importância de separar a mãe um pouquinho daquele bebê. A presença, a ausência, nessa primeira fase da vida, nesses primeiros meses, é tão importante. A presença e a ausência até materna, do seio, porque a criança é toda a boca no começo, né? A pulsão oral se presentifica. Então, tem essa separação e o pai auxiliar, dar o tempo necessário, mas depois auxiliar a mãe a resgatar o lado mulher dela também, o lado esposa, o lado amiga, profissional, não é? Uhum. Mas tem uma questão que me preocupa e que eu gosto de dizer muito, e está no nosso livro, que maternidade e paternidade são funções. Então, uma avó, uma madrinha, até mesmo uma babá pode auxiliar, principalmente em casos de depressão pós-parto. Não é? As pessoas ficam com medo que marcas que ficam na criança. Então, é importante que a mãe tenha essa rede de apoio, inclusive para que se ocupe alguém que esteja bem emocionalmente, se ocupe desse bebê, faz diferença. Então, assim, essa preocupação dos pais excessiva com a criança, a gente tem acompanhado isso até em crianças assim de 2, 3, 4 anos. Uhum. Você estava me contando antes sobre isso. O que você pensa? A criança pode escolher algumas coisas ou ainda não? Você colocou bem. Eu gostaria até de entrar um pouco, sair um pouquinho do pai e da mãe, depois nós podemos voltar nesse aspecto do pai e mãe, mas vamos aproveitar esse gancho e falar um pouquinho das crianças com um pouco mais de idade, 3, 4, 5 anos. O que nós vemos hoje em dia? Nós vemos, Linda, uma massificação dos pais em cima das crianças de querer que a criança com 3, 4, 5 anos seja, além de dona da verdade, decida por si só e pela família. Então, como assim? O restaurante, a escola? Isso. Ao invés de chegar e falar assim, veja que coisa bacana, nós vamos hoje almoçar num restaurante bem legal. Não, eles colocam, puxa filho, será que você quer ir comer num restaurante comigo? Você prefere massa ou carne? Você prefere massa ou carne? Puxa, a criança de 4 anos não era que tem que decidir se hoje é dia de massa ou carne. Puxa, em vez de colocar para a criança, está 4 graus lá fora, em vez de colocar para a criança, você quer esse casaco azul, esse casaco vermelho, eles colocam, puxa filho, o que você quer usar hoje com esse frio? E a criança escolheu uma sandália
Coitada, a criança não tem essa capacidade. Não tem recursos ainda. Não tem recurso. Né, simbólicos para fazer essa escolha. E, Gubert, eu vejo na clínica, a gente tem pacientes em comum, nós trabalhamos em conjunto, eu vejo na clínica o efeito disso. Desamparo, a criança fica no desamparo, e essa manifestação do desamparo, ela se dá de várias formas. Uma delas é a dita birra, não é birra, é uma crise, quase uma crise nervosa, assim, sabe? Uma crise de angústia, que parece que a criança está fazendo uma cena neurótica, assim, pode ser até neurótica, mas é desamparo, a criança se sente desamparada, isso é tão ruim. E você vê muito, você mais do que eu, uma das queixas principais dos pais é chegar uma criança com 4 e dizer assim, puxa, ela sempre diz não, ela nunca quer nada. Mas em que maneira que você está colocando para o seu filho, por que ela diz muito não? Às vezes por medo dela decidir. Quando você começa a colocar muito as coisas para a criança decidir, ela tem que decidir onde nós vamos comer, ela tem que decidir o que ela vai usar, ela tem que decidir quem são meus amigos. Ela vai dizer que não quer nem sair. Ela dizer que não, porque se meus pais não sabem o que eu quero, como é que eu, pequena como sou, vou decidir sobre isso? Porque acompanha a criança a seguinte pergunta: o que querem de mim? Isso. O que querem de mim? O que esperam? Isso. O outro importante, quem são as principais pessoas na vida de uma criança, na nossa vida também foi, nossos pais, ou quem faz função. A gente sempre se pergunta o que querem de mim, até enquanto adulto nós nos perguntamos, será que eu estou agradando? Será que é isso que esperam de mim? Sim. Não é? Então, para completar, às vezes você pode estar até escolhendo uma coisa positiva para o teu filho. Você decidiu que no sábado você vai levá-lo a um parque, vai levá-lo a um passeio, vai levá-lo a um circo, e você deveria colocar afirmativamente, como que diz assim, os heróis do teu filho, que é o pai e a mãe, uma criança com 4 anos, os heróis deles são vocês, pais. E você chegar para o teu filho e falar assim, olha, nós vamos no circo, vai ser muito bacana, nós vamos no parque, vai ser bonito. O pai vai te levar, a mãe vai te levar no circo. A criança vai aceitar aquilo positivamente. Isso. Mas você colocar assim, filho, será que você quer ir no circo? A primeira coisa que ele vai dizer é não. Já põe a dúvida aí. Ele põe a dúvida, porque, puxa, o medo dele de decidir por nós, se meu pai não sabe se é bom ir no circo ou não, se minha mãe não sabe se é bom ir no passeio ou não, por que eu tenho que decidir isso? Por que essa pressão sobre mim? Isso. Eu concordo com você, Gubert, e eu digo que é extremamente preocupante atualmente, isso tem acontecido muito, muito, mesmo com adolescentes. Não é? Eu gosto de conversar no consultório com os pais. Quando atendo criança, eu sempre envolvo os pais. Você sabe disso. E digo para eles: você já ouviu, já tentou falar, já ouviu em algum momento, ainda você não pode isso dos teus pais? E os pais já ouviram dos próprios pais: ainda você não pode isso, ainda não pode dirigir um carro porque você tem 15. Se você vai numa fazenda, num lugar retirado, eu até te ensino a treino, mas você não pode dirigir, porque tem consequências. Você precisa ter habilitação, ter idade. Agora, voltando, o que uma criança de 4, 5 anos pode escolher? Uma vez eu recebi uma criança numa situação muito parecida que você está colocando. Ela escolhia até se ela queria chocolate ou almoço. Se ela queria só chocolate, ela podia comer. A mãe dava. Pois é. E aí ela não conseguia almoçar, então ela ficava sem almoço. É uma coisa assim muito estranha. Quem é o adulto dessa relação? É essa pergunta que insiste. Quem é o adulto? E aí o desamparo vem. E eu perguntava assim para ela: o que você já pode escolher? Tem coisas que você não pode escolher. E aí ela disse alguma coisa das férias que ela não queria, mas que ela tinha que ir. Eu disse: bom, mas é isso, os adultos que escolhem, são teus pais. O que você já pode escolher? A minha roupa, o sabor do meu sorvete. Depois de um tempo de trabalho, ela começou a dizer o que ela podia escolher, coisas que uma criança pode escolher. E eu dizia para ela, e ela falava muito quando ela chegou no consultório, de forma infantilizada, nenenzinha com 7 anos. Aí ela dizia já de uma forma mais condizente com a idade dela, usando a linguagem de uma forma mais clara e direta. Ela entendeu o que ela podia escolher, que tinha coisas que ainda não. Vejam que o ainda não coloca claramente que um dia sim, mas para isso precisa crescer. Porque hoje há uma injunção de que fique aqui meu bebê. Não quero perder o meu bebê, não é? E você coloca um desafio, você coloca uma oportunidade dela crescer
junto com os pais, tanto na parte sensitiva quanto na parte afetiva, e ela poderá fazer isso no futuro. Mas naquele momento, você coloque, geralmente, eu digo para os pais, colocarem de uma forma afirmativa, positiva, Sim. aquilo que eles vão decidir. Se eles já decidiram que hoje é o dia de ir no restaurante, não precisa perguntar para o seu filho. Hoje comunica, né? Hoje comunica. Informa, Comunique nós teu filho iremos. de 4 anos que nós iremos ao restaurante de uma maneira positiva. Olha, nós vamos ao restaurante, vai ser muito gostoso, vai ser muito bom. Não, filho, será que você quer ir ao restaurante? Puxa, isso deixa a criança muito acuada dela ter que decidir se isso é bom ou não é. É muito pesado, É muito pesado para a criança isso. Sim. E aí, se a gente caminhar um pouquinho mais, com 10 anos, quando a criança descobre a morte, os riscos da vida e se angustia, ela tem uma regressão, quer dormir no quarto dos pais, não quer dormir sozinho, quer ter notícia dos pais, se esses pais pode acontecer alguma coisa e que será da criança. É incrível como tem vindo crianças com medos. Medo de perder os pais. A pandemia deixou isso mais precoce, eu não sei se você percebeu. Muito. De 8, 10 anos para 6, 7 anos, assim, sabe? Eles já começam a comentar sobre isto mais precocemente do que se fazia anteriormente nas outras gerações. Mas isso talvez seja um pouco, eu coloco isso um pouco de culpa na nossa formação. Como assim? No sentido de que nós, mais ocidentais, não tratamos o capítulo morte com tanta naturalidade quanto os orientais. Nós escondemos, deixamos de lado, deixamos para falar muito mais tarde. Então, esses são capítulos que a gente gostaria de conversar. Bem colocado. A nossa cultura não fala que somos finitos. Somos Exato. finitos, todos nós, não é? Falar disso possibilita que a gente faça escolhas, cresça. Tem vantagens, não é? Sim, da mesma maneira como nós colocamos que ainda não é a hora de as crianças fazerem determinadas coisas, ainda não é a hora de nós morrermos, mas isso vai acontecer. Nós somos finitos. Tratar com naturalidade faz parte da vida. Nascer, crescer, se tudo der certo, não é? Reproduzir também, se for uma escolha. Exatamente. e um dia, fim. Fim para essa história, não é? Exatamente. Que a reprodução, afinal de contas, é a base da nossa espécie. Todas as espécies, né, que habitam o nosso planeta, a primeira escolha é a parte de manutenção da espécie. Então, isso faz parte do nosso ser. E você sabe que eu tenho tido procura que os pais vêm assim, ai, meu filho começou a me perguntar, minha filha começou a me perguntar se eu vou morrer. E? Eu disse que vai demorar muito. Ok, mas vou morrer. Nós somos mortais, somos finitos, mas pode demorar muito, eu me cuido, não é? Falar da tua saúde, que você vai ao médico, que você tem um acompanhamento, que você se alimenta bem. Tem todas umas, como que eu posso dizer, um recurso simbólico da cultura para amparar e acolher um pouquinho essa angústia. Não tem como crescer, pais, queridos pais, não tem como crescer, tenta resgatar isso como foi para você, não tem como crescer sem angústia, sem sofrer um pouquinho, não é mesmo, Gubert? Sem dúvida. A primeira angústia que a gente tem já é o nascimento, né? Se você pensar bem, você está 9 meses, a tua mãe te alimentando pelo cordão umbilical, você não precisa nem respirar, sem esforço. Você não precisa fazer digestão nenhuma, não precisa comer, não precisa fazer nada. E daqui a pouco você nasce, tem que respirar, vai ter que mamar, vai ter que procurar teu alimento através da sucção. Isso é uma mudança muito grande. E depois, com 9 meses, se descobrir que a tua mãe não faz parte do teu corpo. Então, são inúmeras as nossas frustrações e que nós temos que conviver com isso, né, Linda? Exato. Afinal de contas, o saber conviver com as frustrações faz a gente mais... São perdas e ganhos no percurso do viver, não é mesmo? Isso aí. São saber conviver com isso que faz o balanço da vida ser mais agradável. Exato. Uma coisa que me preocupa, agora mudando até para o capítulo seguinte aqui, lá na frente, que a gente fala sobre os impasses na conduta da criança, né? Alguns impasses na questão da educação, que a gente escreveu um capítulo, que nós falamos sobre a mentira. Eu gosto muito daquela parte, que a criança ali em torno de 3 anos, a criança começa
a descobrir que a mãe não lê pensamentos, porque até então tem certeza que a mãe sabe o que pensa, a raiva que sente, se está escondendo alguma coisa. Então, ela conta tudo, ela fala tudo, porque ela até espera que a mãe adivinhe o que ela está pensando, porque a mãe sabe tudo. E tem muitas mães que exploram isso, né? Não, Explora. Mamãe sabe o que você está pensando, né? Você não vai me esconder nada. Exato, é verdade. Coitada, né, da criança. Coitada, né? Porque é natural e esperado, saudável até, que a criança tente te enganar. Pai, mãe, me escutem aqui, né, Guberto? A criança começa a fantasiar. Quando ela descobre que você não sabe o que ela está sentindo, pensando, que você não sabe se ela comeu ou não o chocolate, por mais que a boca esteja sujinha de chocolate, ela diz, não fui eu que comi. Fui eu. Foi ele ali. Não fui eu, mas está ali a prova do crime. Ela mesmo assim, ela sente um prazer enorme de se sentir uma pessoa separada de você, a separação se impondo novamente. Minha mãe não sabe tudo que eu penso e sinto e que eu faço. Isso é extremamente importante para o crescer. Alto lá, os pais que rotulam as crianças de mentirosas. Isso não é uma mentira nociva, é uma mentira do crescer saudável. Isso. É diferente daquela mentira de 10, 11, 12 anos, que é uma mentira diferente de uma criança. Muito diferente. Eu gostaria que você colocasse isso um pouco, Linda. Interessante. Porque uma criança que tenta brincar com você com uma mentira quando ela tem 3, 4 anos, não é a mesma mentira que uma criança de 11, 12 anos diz que eu não peguei aquilo. É diferente, não é, Linda? O pegar aquilo, a gente tem que ver até, às vezes, o quadro de cleptomania se instala muito cedo. Então, os pais têm muito medo, eu entendo, eu recebo alguns pais muito assustados. Eu já tive crianças que pegaram coisas do consultório e queriam levar, numa tentativa, alguns, de manter algo daquele espaço que ela gostou tanto, que ela se sentiu acolhida com um lugar de fala, de representações psíquicas no desenho ou na fala, ou nos jogos que eu combino com a criança quando eu atendo, o Guber sabe disso, que ali a gente usa jogos, tem trabalhos que a gente usa brinquedos, mas não é brincadeira, é trabalho dos sentimentos. E eles gostam muito desse lugar que eu dou, de trabalho dos sentimentos, e aí a gente constrói um laço, enfim. Às vezes eles levam um lápis, uma borracha, uma vez até o meu celular foi para casa de alguém, sabe? Numa tentativa de manter aquilo próximo. Uhum. Então, e isso nunca mais se repete, enfim, é tranquilo. Então, precisa escutar cada situação, né? Não rotular a criança, não lidar com uma mentirinha, uma fantasia, como se fosse algo de bandido. Que vai ser na adolescência, vai ser um drogado. Alguns pais profetizam coisas muito ruins. A palavra dos pais no ouvido da criança tem um efeito enorme de profecia. Então, alto lá. Muito cuidado com o que você fala, não é? Procure um profissional, converse com um pediatra, não é? Com uma psicóloga, com uma psicanalista. Fale disso, se oriente. Trabalhe as suas questões inconscientes. Qual é o problema? Os pais carregam a criança que foram. E então como é que fica? Algo se mistura ali. E um filho nem sempre responde aquilo que a gente desejou. Não há um ideal aí, né? Então, cada casal, cada pessoa, complementando o que você está colocando, Linda, eu acho que cada casal, tanto o homem quanto a mulher, tem aquela expectativa do que ele espera que o filho vá ser, o quanto que aquilo vai preencher aquilo que você está almejando que o teu filho seja. Sim. E nem todo filho vai corresponder em cada etapa aquilo que você está almejando. Exatamente. Então, saber trabalhar com isso... É uma pessoa outra ali, não é? Um outro ser. E um outro ser. À medida que você cresça junto o teu amor, cresça junto o teu carinho com o teu filho, saiba lidar... Respeitar a fase de cada criança, sem você atropelar demais. Isso. E não coloque muitas expectativas acima da régua que o teu filho está mostrando. Né? Não almeje tantas coisas. Que bacana isso que você está falando, Guber, porque assim, alguns pais vêm muito preocupados com a dificuldade no aprendizado, na escola. Não, mas eu já tenho não sei quantos amiguinhos lendo. O meu ainda não está lendo, a minha ainda não escreve. A minha não fala. A minha não fala. Antes disso, a fala. Nossa, todo dia no consultório. A minha tem 1 ano e meio e não fala. A do vizinho já fala. Eu uso um exemplo muito típico e é muito comum aqui. Se você for pensar
quando que o maior orador da turma falou, na primeira vez, ele normalmente não é o primeiro a falar da turma dele, mas ele depois se tornou um grande orador. Se você perguntar para a mãe, eu brinco no consultório e uso o exemplo assim, se você perguntar para a mãe do Usain Bolt, que foi o maior corredor, né, dos tempos, durante 12 anos, 3 Olimpíadas, mais de 50 mil pessoas queriam correr mais rápido que ele, o homem raio, o homem flecha, ganhou tudo que ele queria ganhar. Se você perguntar para a mãe dele, ele não foi o primeiro filho a correr, não foi o primeiro filho a andar. Dar os primeiros passos, não foi ele. Não foi ele. Então, se você colocasse assim que o irmão que correu mais rápido que ele com 1 ano ia ser mais rápido que ele, não. Ele que foi depois. Então, a gente não atropelar demais as nossas expectativas com os filhos, esperar que as coisas se sucedam à medida que o tempo passa. Você sabe que essa tua fala me fez pensar na epidemia diagnóstica de autismo atual. É muito, né? E a fala é um dos fatores que fazem esse diagnóstico precoce acontecer, não é? É a fala e, infelizmente, nós ficamos agora esses 2 meses de pandemia com muita tela na frente. E a tela não interage. A tela você não tem aquele olhar, a troca de olhar. Os 2 aspectos importantes, Linda, que você colocou, o início da fala e a interação com o espectador, com a outra pessoa, isso não houve durante a pandemia nas crianças que tinham 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Então, eles passaram uma lacuna muito grande daquela falta de interação com os outros, né, as outras crianças na escola, com a professora, com os próprios pais que deixaram muito tempo na telinha. Exato. E as crianças começaram a falar mais tarde, interagir mais tarde, e o olho no olho, que é uma coisa importantíssima para a gente pensar em autismo, foi uma coisa importante que aconteceu. Isso. É preocupante, não é? Nós tivemos também, antes do autismo, a epidemia de diagnóstico de TDAH, né? Déficit de atenção e hiperatividade. Parece que a nossa cultura precisa ter algo que justifique. E não sei você, Guber, no consultório, mas eu no meu consultório, eu vejo assim, como para alguns pais um diagnóstico é um alívio. Não sou eu, é uma doença, é uma forma de existir, é dele, eu não posso fazer nada. Não é o jeito de criar errado. Não fui eu, eu espero que tenha um diagnóstico para isso. Então, às busca vezes, até encontrar esse diagnóstico, os pais. Muda, às vezes, 3, 4 profissionais até achar um que dê o diagnóstico que eles queiram. Exato. Né? Infelizmente, isso acontece muito. E você veja que isso acontece com o autismo, aconteceu com o TDAH, e nós tivemos a epidemia de TDAH, ainda temos, né? Se você for pensar... Os países que já estão um pouco mais com esse diagnóstico há mais tempo, como os Estados Unidos, você pega os Estados Unidos hoje, o diagnóstico de TDAH, em termos gerais, globalmente falando, ele teoricamente é para você encontrar em 2 ou 3% da população. Mas os Estados Unidos, 12% a 14% das crianças em idade escolar usam medicação para TDAH. Ou seja, que a indústria farmacêutica é poderosa, precisa, hein? E 5, 6 estão usando desnecessariamente. Que pena isso, é triste. Preocupante, no mínimo. Muito preocupante. Não é? Então, mas isso o que é? A gente quer passar a responsabilidade de, às vezes, uma educação que não é sendo colocada, um limite que não está sendo colocado, ou até o nível de condicionamento na escola não sendo colocado, para você colocar isso como um diagnóstico, daí fica mais fácil. Claro. Eu dou um diagnóstico, medico, e daí não preciso orientar, não preciso educar, não olhar para mim enquanto mãe, ver o que eu estou fazendo de errado. Como eu estou, minha saúde psíquica, como eu estou, se eu estou muito angustiado, se eu estou muito ansiosa, se eu estou com muita raiva, a gente transmite isso para as crianças, eles ficam confusos, agressivos também, né? Eu estou lendo um livro, Guber, chama A Arte de Amar, Erich Fromm, que é um psicanalista. Então ele diz que tem a mãe que dá o leite, e o leite alimenta, faz viver. Mas a mãe que dá o mel, eu gostei dessa metáfora, o mel, é a mãe que é alegre, que tem uma alegria de estar viva, que lida com a felicidade nos momentos que ela se coloca, e ela transmite essa alegria
em relação à vida, e isso faz com que a criança cresça de uma forma mais fortalecida frente às tristezas que a vida impõe, sabe? Essa é a mãe que dá o mel além do leite. Gostei dessa fala dele. É bem bonito, porque se você for se reportar, né, metaforicamente falando, é a mesma coisa que a mãe achar que a fórmula, o leite fora do leite materno, ele é mais nutritivo, é mais completo. Não é. E o contato físico. Aquele contato físico é que é uma coisa que eu sempre comento, as minhas clientes que me conhecem há muito tempo sabem, que a gente sempre comenta com as mães assim, na impossibilidade de você amamentar no seio, você seja a pessoa responsável pelo ato de amamentar. Né? Porque que pegar mamadeira ou seio, mamadeira ou seio é a mesma coisa. Que tem a voz e olhar. Exato, você olha para o teu filho, interage com o teu filho, né? Não fica fazendo outra coisa. Não, vou pedir ajuda, a minha avó, a babá, a tia vai amamentar. Não, a ajuda que você vai ou pedir para amamentar o bebê no telefone, isso. Amiga. Hoje tem muito disso, né? Tem muito. Eu lembro que eu estava amamentando há 25 anos atrás, meu filho, e uma pessoa da família falou assim, quer um livro? Quer uma revista? Eu olhei assim, o quê? Hã? O quê? Não entendi aquilo. Como assim? Estou mergulhada de amor isso aqui mesmo. Nesse bebê. Não tem espaço para livro, para nada. Isso define o que nós chamamos atualmente do binômio mãe e filho. O que é o binômio mãe e filho? É basicamente você estar com o teu filho olhando para ele. Seja você amamentando ao seio, ele estando no teu colo, para ele, aquela 99% é a tua presença. O 1%, seja no seio, seja na mamadeira, é a nutrição. A nutrição é um outro fator, mas o fator afetivo emotivo, esse binômio mãe e filho, vem da tua postura de você, naquele momento, se dedicar de corpo e alma para o teu bebê. Que lindo isso, né? E mágico. E tem muito poder, né? Tem o poder de cura, de sobrevivência, de vida para o teu bebê. É muito importante. Até a gente aborda no livro algumas coisas a mais do que só essa parte afetiva e emotiva. A gente entrou num aspecto, eu e a Linda, da parte nutritiva. Tem todo um capítulo de amamentação. Todo um capítulo de amamentação. Que o Gubert colocou. A gente colocou bastante do que é amamentar, das condições do leite materno, das grandes vantagens que o leite materno tem sobre os outros leites, mas basicamente a parte do binômio mãe e filho que é o mais importante. Isso. Né? Querida? É vida. É vida. Gubert, filhos separados, de pais separados, tem acontecido tanto, não é? Eu acho que isso é quase que uma rotina hoje em dia. Me conta um pouquinho, você tem percebido algum efeito nas crianças? Sempre tem. Eu acho que você sabe melhor do que eu que seja pequeno, seja médio, seja grande, alguma alteração vai ter. Porque você, quando vai constituir uma família, você pensa em continuidade. E essa continuidade implica o pai e a mãe, um crescer com a vinda do filho, um crescer com a vinda de um segundo filho, talvez. E eu gostaria de fazer um adendo aí, na tua colocação, segundo filho. Eu tenho percebido na clínica como alguns casamentos não suportam o segundo filho. No primeiro filho, há essa tornar-se toda mãe e alguns pais todo pai. O casal perde. E antes desse resgate que nós falávamos no início do podcast, desse pai ajudar essa mãe a voltar para o lado esposa, lado mulher, resgatar o laço deles, o que acontece? Antes disso vem um segundo filho. E aí a relação não suporta. Acho que eles cansam. Não é fácil, mas é possível, provavelmente. Não é? Esse cansar, porque hoje também tem um lado, Linda, se a gente for colocar, é que essa expectativa dos pais de darem muito para os filhos, às vezes faz com que isso sugue um pouco aquela energia deles de uma maneira muito mais ampla e muito mais rápida do que eles estavam preparados. Dar aquele lugar de escolha o que você quer, o que você prefere, tudo, além do dinheiro. É a história de você, tá ali junto, de não deixar faltar nada, de querer fazer isso, de querer levar para cá. Então a gente vê crianças que às vezes com 4, 5 anos já foram 2, 3 vezes para a Disney, conhecem todos os parques que conhecem no mundo, já viajaram 15 vezes de férias,
Será que era isso que teu filho precisava? Gubert, que bonito isso. Obrigada por colocar essa questão, porque assim eu me lembrei de um caso que eu atendi, acho que uns 10, 15 anos atrás. A menina veio com um quadro, uma queixa de anorexia. Eu acho que foi até um encaminhamento teu. Não comia, não comia. E aí ela vem, eu atendo a mãe, atendo o pai. E aí a avó, uma presença muito, muito forte na vida dessa família. A avó materna. E eu dou lugar de fala à avó também. E a avó assim, não, eu dou tudo que ela quer. Ela olhou para um brinquedo na TV diferente e eu vejo que ela deseja aquilo, eu já dou. Então, ela não deseja nada, porque eu dou tudo. Qual que é o problema dela? Esse, minha senhora, esse. Ela precisa desejar. Nós temos desejo de desejo, não é algo material que vai entrar nesse lugar. Então, a criança vai adoecendo quando tentam tamponar. É importante esperar um Natal, esperar um aniversário para ganhar. Esse movimento do desejo, porque não é esse objeto material que preenche. É o movimento combustível da vida. Nós falamos disso um pouquinho no livro, não é? Exatamente, isso mesmo. Então, eu acho que você foi muito plena nesse sentido de colocar isso bem. As crianças precisam dizer não, precisam esperar a sua fase. Isso, esperar. Porque, e às vezes elas esperam, os pais fazem isso, ganham o presente no Natal, por exemplo, e brincam assim até 5 de janeiro. E perdeu a graça. Sabe para onde elas vão? Para os potes da cozinha, para a gaveta com plásticos. Isso mesmo, uma tampa de panela. Exato, aquilo onde tem algo novo, não todo pronto. Outra preocupação dos pais, que eu quero dizer aqui, que é bem importante, é que a criança, às vezes, precisa destruir e reconstruir o brinquedo. E os pais, você sabe quanto que é isso? Sabe quanto custou? Você não dá valor alto lá, não tem nada de valor nisso. Ou muito valor em desconstruir e construir um brinquedo, ele tem que poder ocupar esse lugar de destruição, eu seria de até desfazer. mais direto, até, inclusive. Fala então, Gubert. Eu sou mais direto. Eu acho que assim, se você acha que aquilo é muito custoso, é muito caro e é ruim, não dê. Isso. Não dê. Não fique com aquela sensação de culpa que você deu uma coisa, né? Para enfeitar. Para enfeitar, para dizer que você pode dar para o teu filho. Ou porque o pai gosta da coleção de carrinhos e ele dá porque ele continua a coleção dele. Se ele não pôde ter no passado, aquilo passou, aquilo foi uma coisa dele. Resolva. Vá no psicanalista, resolva o seu problema e não traga isso para o teu filho. Liberte seu filho disso, dessa transmissão. Liberte você do teu filho que você foi, né? Você do lugar de filho. Junto. Isso, gostei, Gubert, você foi mais direto mesmo. É isso. Então, assim, o brinquedo da criança precisa desconstruir às vezes, reconstruir. Então, o que acontece? Não posso brincar, porque não, olha aqui, está tudo jogado, está tudo bagunçado, guarda. Até aprender a guardar o brinquedo é um processo. Isso, ótimo. Né? É um processo, não algo imposto. Tem crianças, Gubert, muito pequenas, com 5, 6 anos, com TOC, que a psiquiatria usa esse termo, TOC, transtorno obsessivo compulsivo, com uma compulsão em organização do brinquedo, da roupa, sabe, arrumando antes de dormir, tem que fazer. Que isso? O que está acontecendo? É comum acontecer isso na pré-adolescência, na adolescência fica mais forte. É comum, até pelas questões dos apelos sexuais do corpo, enfim, vem a isso questão não da significa culpa. que não seja a organização. A organização é uma coisa que você pode construir com o teu filho desde pequeno. Mas essa parte do toque, dessa compulsividade, já passa um pouco do limite. A criança está falando algo aí pedindo socorro. Precisa olhar para isso. E só fazendo aquele gancho do que você estava falando do presente, né? Tão bom quando nós éramos pequenos, e eu me orgulho muito disso, quando vinha aquela história, puxa, está faltando 3, 4 meses para o Natal. Então você ficava esperando... Demorava tanto chegar esse Natal. Um tempo. Então você ia construindo dentro daquilo subjetividades do que você poderia ganhar, você construía junto organizações dentro do teu esquema de vida e você recebia aquele presente como algo, um potencial muito grande de valorização e de ganho positivo para você. Hoje, como tem Dia dos Pais, Dia da Mãe, Dia da Criança, não sei o que na escola, festa não sei do que, festa... Então, eles estão ganhando presente quase que diariamente. Então, perdeu aquela valorização. Então, eles levam os filhos na loja para escolher. Aquilo que eu comecei a conversar com você, de várias viagens, né, para crianças pequenas. A viagem também ocupou esse lugar de consumo, o espaço que nem né? o presente. Você acaba não valorizando. E eu particularmente, quando
vou viajar, metade da viagem eu me sinto realizado na programação da viagem. Começa a viajar antes da viagem. Quando eu vou viajar, acho que metade da viagem eu já fiz. Então, eu já estou muito feliz antes. Então, e acho que as crianças, antigamente, nós éramos talvez mais felizes em receber um brinquedo, porque você já construía aquela imagem antes. Era permitido o desejo, né, às crianças. Isso, você se deixava permitir aquele desejo do que eu vou receber. Exato. Hoje nós estamos amputando um pouco isso, porque nós estamos entupindo eles de brinquedos e de coisas. Que pena, isso, não é? Triste. E não é sem efeito. Tem efeitos nocivos, né, na saúde mental, psíquica da tua criança. Então, usando um pouquinho aquele capítulozinho que nós entramos nesse aspecto da educação, que você estava comentando, eu queria colocar também essa parte do sim ou não, de onde pode ou não pode, até onde que nós vamos com isso, né? Essa permissividade de muitos pais. Não, vou ter um filho só, então vou deixar ele fazer o que... Você sabe que tem mentorias hoje, questão da positividade, que você não pode dizer não para as crianças. Pessoas profissionais que fazem cursos, se preparam, defendendo a ideia de que eliminar o não da fala, da linguagem. Não pode dizer não. E onde que vai o limite? Pois é. Boa pergunta, não é? Eu gostaria que ele nos respondesse. Eu digo assim, tá bom, então não usar o não sozinho, então colocar ainda não, ainda não. Então eles que digam o seguinte, você não precisa mais trabalhar, você não precisa mais pagar as contas, você não precisa ter limite de velocidade na estrada, você não precisa mais ter os seus limites da tua vida, né? Você não precisa ter mais... A gente tem limites em busca de uma segurança. Exatamente. Não é? Regras de convívio em sociedade. O meu direito acaba onde começa o do outro e eu preciso respeitar isso. E nós fomos crescendo como civilizações à medida que nós começamos a viver em coletividade e aceitarmos até onde eu posso ir, você não pode ir. Essas civilizações foram as que mais cresceram e as que mais se sucederam com civilizações melhores. Aqueles que não botaram o limite e não conseguiram fazer isso foram civilizações que ou fracassaram, ou que não existem mais. Eu gosto de dizer uma frase que é na infância que aprendemos a lidar com a tristeza, não é? Uma depressão na vida adulta tem marcas ali na infância, no infantil que carregamos. Então, como é que fica isso se não podemos ouvir não? Isso mesmo. Se não pode, os pais começam a dizer assim, ela não aceita ser contrariada, ela quer do jeito dela. E qual é o jeito dela? Não sei. O que ela te responde quando você diz o que ela quer? Ela diz que não sabe. Escuta a tua filha. Ela está te dizendo, eu não sei, eu não sei. Não me cobre isso, né? Exato. Que bom. Que forte isso, não é? Forte e acho positivo. E tem que ser, acho que concordo pleno com você. Tem que ter limite, tem que ter exemplo, né? Talvez uma coisa que nós colocamos no livro, que eu gostaria de comentar, é o exemplo. Quando os pais dão muito exemplo positivo, muito exemplo bom... Você quer dizer assim, os filhos imitam os pais, não é? Os mitos imitam os pais. Você traz muito, né? Você vai transmitir para os filhos, basicamente, aqueles conceitos que você trouxe dos teus pais, da tua família, da tua sociedade. Você vai imprimir isso, como eu falo muito, assim, esse imprimir nos filhos os conceitos que você trouxe. Se você trouxe conceitos bons de limites, de sim e não, de certo e errado, isso que você vai levar para a tua vida. Se você aprendeu coisas positivas, de certo e errado, ter limite, você vai conseguir colocar esse limite de uma maneira mais correta e muito mais fácil no teu filho. E vai suportar melhor o que a vida impõe de difícil também. Porque você convive com esses limites. Exato. Você mesmo, consigo, você convive com esses limites e você sabe trabalhar isso bem com você. Se você não trabalha bem os teus limites, você não vai conseguir passar isso para os teus filhos. Não está certo, Nina? É verdade. Isso que você está falando é pertinente. E tem a questão aí, eu insisto, na atualidade, dos pais, eles querem amor, ser amados. Então, ele é o amigão do filho, a amigana da filha, o melhor amigo. Alto lá. Quem vai ser pai ou mãe se você quer amigo? Amizade é outra coisa, né? Você quer que teu filho e tua filha confiem em você. E isso é diferente de ser amigo. Sabe? A criança precisa, no diferente momento do processo do crescer, de amigos, de amigas e que ocupam um lugar que você não deve ocupar, senão tem algo aí que vai falhar, que vai dificultar o laço. Então, assim,
suportar desagradar teu filho, que fique com raiva, tua filha fique magoada com você, vai passar. Porque aí, pelo menos, pode ficar chateada com raiva, mas não vai sentir o desamparo. Isso não vai virar um sintoma sério psíquico, entende? Concorda, Gubert? Concordo. E você colocou esse aspecto, e usando isso, eu colocaria um pouquinho mais profundo assim. Como é que teu filho vai te respeitar mais tarde, se quando ele precisou que você indicasse o caminho correto, você foi negligente e deixou para ele decidir se aquilo era certo ou errado? Na tentativa de agradá-lo, né? Você quer agradar, você quer ser um Você falhou no nisso. mau sentido. O amigão não é um amigão, é um amigão no mau sentido, aquele que deixa que você te fazer ferra. tudo. Que te ferra, porque no futuro, quando você precisar usar o teu pai ou a tua mãe como ponto de referência para você, numa eventualidade, quando você tiver 15, 16, 18, 20 anos e tiver algum problema um pouco mais sério na tua adolescência e você precisar de um conselho, de uma pessoa de confiança, você não vai contar com o teu pai ou com a tua mãe, porque eles nunca foram aquele fiel da balança que te protegeu, que te protegeu dizendo não, que Exato. te protegeu contando a verdade. Esse não é o caminho. Este não é o caminho. Então, eu penso assim, você deveria, desde pequeno, quando se falar a verdade tem que ser aquela que você tem como verdade para o futuro do teu filho, que ele aceite aquilo e você vai ser o fiel da balança. Mais tarde, em qualquer época da vida em que ele precisar de um conselheiro, de uma palavra correta e de alguém de apoio, ele vai ter o teu pai ou a tua mãe como esse ponto de apoio. Bem importante que você está colocando, porque na clínica eu recebo adultos também, até a maior parte dos meus pacientes são adultos. E eles vêm, às vezes, assim, se meu pai tivesse insistido que eu tivesse para eu terminar a faculdade, meu pai falhou, meu pai era muito amigo, muito no oba-oba. Às vezes, banana vem. Meu pai era banana, minha mãe que mandava, ela exigiu que eu fizesse direito, eu não queria direito. E por que hoje vemos muito isso, Linda? Voltando um pouco atrás na tua frase. A gente vê muito isso porque quando os pais separam, o que é uma coisa muito frequente hoje em dia, cada um dos progenitores, o pai e a mãe, vão tentar ser mais amigo do filho do que pai. E mais legal. Amiga do que mãe. Exato. Então, aquele legal que deixa fazer tudo... Tem uma disputa aí. Uma disputa. E a criança acaba se tornando a moeda de troca. Exatamente. Não é? Para pensão, para renda. Então, se quer comer chocolate na hora do almoço, ok. Tudo pode, faz com que a criança tenha raiva de você. Já vi muitos casos desse. A criança com raiva da mãe ou do pai, com raiva, destituindo de toda a função o pai ou a mãe que permite tudo, permissivo demais. Você não se sente amparado. Eu escuto muito isso no consultório, de adolescentes que têm os pais separados e que você precisa comentar alguma coisa com eles e você diz assim, puxa, veja, está acontecendo uma coisa, às vezes até uma coisa muito delicada da fase de adolescente deles, e você diz assim, olha, troca uma palavrinha com o teu pai, ele vai te explicar aí um pouco mais do que eu estou te contando aqui no consultório. Ah, tio, eu não posso falar com o pai porque eu não posso contar com ele. Mas ele ele é meu amigo e tudo, mas já fala a palavra, ele é meu amigo. Não sabe ele não dizer, é meu pai. Ele não tem um limite, não coloca as coisas, só quer fazer aquilo que ele achou durante 14, 15 anos que era o melhor para o seu filho. Dá tudo, né, sem cobrar nada, sem colocar os limites. E isso hoje a gente vê muito, muito lindo. Talvez a gente esteja voltando no início da nossa conversa aqui nesse podcast, que é a questão de que é preciso sair da posição de filho para se tornar um pai. Né? Tem uma renúncia, ou seja, tem a ver com crescer, tem a ver com ser adulto nessa relação. Não é mesmo? Sim. Então fica o desamparo, e às vezes é um tio, é o pai de um amigo, onde aquele jovem sente confiança, sabe? Às vezes ele vê num amigo dele, o pai de um amigo dele, sendo um pouco mais rígido, um pouco mais detalhista na explicação do que pode e o que não pode, coisa que ele não tem com o seu próprio pai. E outro caso mais extremo, Gubert, que eu não sei se você percebe, eu estava vendo aquele DJ, o Alok, falando dos pais que ele teve, que eram meio hippies, assim, bem irresponsáveis, enfim, não cuidavam, não orientavam. Ele se tornou o que ele é, e ele teve que desculpar esses pais e seguir em frente, porque, afinal, ele conquistou um espaço importante aí como profissional.
usando ele, que é público isso, para exemplificar como algumas crianças acabam crescendo de forma precoce para elas, sim, cuidar desses pais. Com bebida, com uso das drogas lícitas e ilícitas, sabe, com comportamentos infantilizados e perigosos. Você veja que inversão, né? Que inversão acontece. Total. O filho vai ter que cuidar dos pais no sentido afetivo, segurar emotivo e segurar levar. pela mão e levar. Não é esse o caminho. Você não foi trabalhar, acorda, você precisa ir trabalhar. O que é isso, não é? Ou então, esse final de semana, vamos se organizar aqui, vamos ajeitar a casa. Desde coisas simples assim, né? Exato, porque assim, a transmissão até do ser produtivo, do gostar de trabalhar, não é, Gubert? É uma transmissão. O Gubert é pai de 3 filhos, né? A Luíse, que é uma arquiteta, o Eduardo, que é pediatra, médico pediatra, e o Leonardo, que também é médico ortopedista. E tem 2 netos. Tenho 2 netos, da Luísa e um do Leonardo. Agora. Veja, são pessoas aí, a tua família está crescendo. Se Deus quiser mais, daqui a pouco mais com o Eduardo. Então tem transmissão, né? Que exemplo esses netos terão do avô? Um homem voltado ao trabalho, faz diferença, né, com as pessoas que te cercam, que são teus pacientes, que você se envolveu. Né, produzimos aqui uma escrita, narramos uma experiência. Acho que a gente podia até ir encerrando, Gubert, e falando dessa nossa produção aqui, né? Você tem para venda no consultório? Eu tenho a venda no consultório, meus clientes acabam levando o livro, e eu tenho tido uma recepção muito positiva, né, um retorno muito positivo das clientes. E fico muito feliz que a gente tenha conseguido fazer, esperamos dar continuidade no próximo, se Deus quiser. Vamos? Aproveitar o dia do editor, né, do escritor, e tentar pensar novamente na segunda infância agora. Bom, querida, eu agradeço muito de estar aqui com você, poder continuar nossa conversa, que sempre é bem produtiva. Exato, acho que é sempre muito bom a gente ter essa troca de experiências, não é? Você trabalha o físico, mas você acolhe o psíquico lá no consultório também. Não só das crianças, dos pais. E é com isso que eu trabalho, também precisamos acolher, dar lugar, né? Eu sempre comento que não cabe julgamento moral no nosso trabalho. Nós precisamos escutar e fazer com que esses pacientes enxerguem do que eles estão falando, o que eles estão trazendo. Porque nós só temos capacidade de transformar aquilo que nos faz sofrer, ou que faz com que a gente faça o outro sofrer, a partir do momento que a gente enxerga. Concorda comigo? É preciso que a pessoa enxergue aquilo que está acontecendo para ela poder transformar. Porque o que eu vejo é que muitos nem enxergam, nem se questionam. E às vezes precisa alguém dar um puxão de orelha de comentar com isso. Fazer com que vejam. Fazer com que vejam. Ótimo, Gubert. Obrigado pelo nosso bate-papo, pela nossa conversa. Espero que seja agradável para todos aí. Obrigado. Até a nossa próxima conversa. Ficamos por aqui.